ouvintes da Rádio Empreendedor Extraordinário. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayo Castro. E eu sou Sil Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, com o nosso programa Lugar de Fala. Trazendo vários assuntos com temas da atualidade. Teremos também convidados especiais batendo papo com a gente. E hoje, né, Sil, nós temos uma convidada muito especial. Além de ser uma grande profissional, também é uma amiga nossa aí de muito tempo. Zuleika Mello, seja bem-vinda. Boa noite. Zuleika, seja muito bem-vinda. Um prazer enorme te receber aqui. Boa noite, meninas. E o prazer é meu. Adorei o convite. Gente, Zuleika é um profissional no mercado há 26 anos de experiência. Ela é psicóloga e é especialista em gestão de pessoas. E, assim, é um tema que a gente buscou, né, Sil, para falar da atualidade, né? E aí gente convidou essa profissional que está exercendo essa profissão sobre gestão de pessoas, os atendimentos dela, principalmente nessa época, né, Zuleika? Está totalmente voltado para essa gestão de pessoas e como que é importante. Então, e hoje a gente Isso. E hoje a gente vai conversar com a Zuleika, né, Zuleika, sobre recolocação em tempos de pandemia. Que assunto mais atual não poderia ser, né, não, Zuleika? Com certeza. Bacana demais. Zuleika, antes de começar a falar especificamente do tema recolocação em tempos de pandemia, eu queria que você me desse uma pincelada a respeito do mercado de trabalho. Só para a gente contextualizar. Até para chegar na recolocação, a gente precisa de estar vendo um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, a palavra está com você. Vamos lá. Ok. Então, gente, nós estamos aí com... Ufa, um ano, né, já de mudanças radicais nas nossas vidas, né, e com isso, em função dessas mudanças, né, trouxe aí outras mudanças em relação à carreira. A gente pode falar hoje de mudança de comportamento, né, trouxemos o trabalho para dentro de casa. Depois voltamos, né? Alguns lugares voltaram aí para o presencial, viram que não precisava todo mundo ficar no presencial, aí começaram a testar esse modelo híbrido, né? Que é home office, alguns dias da semana e os outros presencial, né? Então, essa é uma mudança que veio para ficar, né? Não são todas as áreas que comportam, né? Esse tipo de forma de trabalho, mas uma grande parte, né, conseguiu se adaptar, né, e houve uma mudança muito grande em relação a isso, né? Por exemplo, o pessoal da área de TI praticamente foi todo mundo para home office, né, porque é uma área que é possível fazer esse tipo de trabalho, né, de forma remota. Agora, né, quem atende diretamente o cliente e tal, aí já teve mais dificuldade, né, de se adaptar dessa forma. Mas muitas empresas mudaram e mudaram muito essa relação de trabalho, né? Então, essa é uma grande mudança. Pode pontuar, Zuleika, que o home office ele é tendência, né? Sim, é tendência, né? Veio para ficar mesmo, né, gente? Assim, na verdade, várias tendências, né, que antes da pandemia eram tendências, né, e que houve trouxe, né, coisas que talvez aconteceriam daqui 5, né, 6, 7 anos, trouxe tudo e aconteceu tudo de uma vez só, né, agora nesse ano da pandemia. E agora já estão todas essas que a gente chamava de tendências já estão inseridas, né, Zuleika, no nosso cotidiano. Já estão inseridas, né? Essa questão de você... eu vou dar um exemplo, né? Vamos falar do processo de gestão de pessoas, que é o recrutamento e seleção.
né? Ele hoje é feito de forma online. E é muito assertivo, mesmo sendo feito Pois, de forma isso online. queria te perguntar, Zuleika. Você acha que na questão, eu estou falando na questão do processo de seleção. Você acha que isso não perde um pouco? Porque eu não vou estar até os trejeitos da pessoa, né? Numa entrevista de seleção, você, como psicólogo, eu falo em um profissional, ele consegue captar. E será que através via internet isso não fica um pouco, como é que eu vou te falar, um pouco camuflado? Eu não Olha, sei. Silmara, eu vou te dar um exemplo, né? Antes você estava dentro da empresa, tinha um processo seletivo, você, né, entrava no site da empresa, cadastrava seu currículo, e aí o robozinho, né, daquele software Software, fazia lá a busca por palavras-chave e trazia aqueles currículos, e aí você, né, pode, e antes também podia, disponibilizar testes, né, de forma online também, a pessoa responde, isso é até até tema para um outro assunto, né, para um outro assunto. encontro, em assunto não, para um outro encontro, mas, então, assim, no final das contas, né, essa pessoa, quando vai para a entrevista, tá certo? Ela já passou por um processo, sabe, de Entendi, seleção, né, feita por esse robô que a gente chama, né? entendi. Uma coisa que ela que é tranquilo sendo, né, por vídeo, por exemplo, é porque existem várias técnicas de entrevista, né? Entrevista. Assim, a única coisa que é ruim é que pode cair a conexão, mas aí você volta de novo, né? E faz a entrevista de novo. Pelo menos é assim que as empresas estão se adaptando, né? E por outro lado, você acaba tendo a possibilidade de ter uma equipe fazendo a entrevista com aquele candidato, sabe? Coisa que no É, presencial era é muito muito difícil para você difícil. tirar todo mundo do dia a dia dele ali. Então, assim, a tendência, né, e isso vem acontecendo com certeza, é estarmos numa reunião, né, que na verdade o objetivo é entrevistar aquele futuro profissional da empresa, e com isso você consegue avaliar mais ainda. Eu tenho mais pessoas avaliando aquele candidato, sabe? Isso, Então, e assim, aí eu acho fica que não melhor. perde. É muito melhor. Isso é É, uma outra mudança que aconteceu com essa questão de vir tudo para o online, né? Então, a gente está falando aí dos pontos positivos, né? Então, assim, a empresa ganhou, ela teve uma economia de dinheiro, né? E tempo do profissional que fazia essa recolocação, essa entrevista, né? Que é quando era presencial, né? Aí o candidato sai da casa dele, e gasta é um isso que eu ia falar, até o tempo. próprio candidato, né, Sim, Zulei, que ajudou para ele. sim. É As questão de empresas, elas são adaptação. muito, elas estão muito ligadas, assim. Então, assim, por exemplo, né? Vamos supor que deu um problema na internet do candidato, sumiu tudo. Eles, né, assim, aquela questão da humanização, né, que a gente tem visto bastante, né, como tendência, né? Como tendência não, como uma realidade, né? A internet cai, a gente tem que ter paciência, a gente tem que se adaptar, tudo isso é mudança de comportamento, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai ficar, que era tendência, né? O recrutamento, né? A seleção ser online era uma tendência e que hoje é uma realidade. E isso vai ficar sim, sabe? E não é só isso, né, Silmar? Às vezes a gente tem outros recursos, né? Eu posso, por exemplo, gravar um vídeo me apresentando. As empresas têm pedido isso, né? Você vai participar do processo seletivo, você já mandou o currículo, já passou por uma etapa lá de que o robozinho, né, te escolheu, e ela manda um e-mail para você e fala: eu quero que você faça um vídeo seguindo esse roteiro, quero que você apresente, não precisa ser um vídeo de 10 minutos, mas uma coisa rápida. Então, tudo isso
já é material, né, para quem está recrutando e que facilita, né, esse processo de escolha também, sabe? Então, assim, é muito Zuleika, interessante. aproveitando essa sua fala, é pertinente afirmar, a gente falar que antes era tudo presencial, né? Então, até uma entrevista, né? A gente já fazia presencial ali, mas já tinha na sua ficha de inscrição, você tem rede social, porque a empresa, ela vai lá e dá uma investigada, né? Igual Sim, você falou, pode mandar o vídeo, mas aí a pessoa se prepara para fazer o vídeo. Mas a humanização, a realidade mesmo, quando a empresa vai lá dar uma olhadinha nas suas redes sociais, existe isso mesmo, assim? A empresa existe. faz esse processo? Existe. Assim, olha só, né? Hoje a gente, qual que é a nossa realidade hoje, né? Eu tenho muito mais gente no mercado e poucas vagas. Elas estão acontecendo. Ano passado até que nem tanto, mas esse ano sim, né? Eu tenho visto assim muitas vagas, por exemplo, para quem trabalha em RH, que é uma área que é uma tendência de crescimento, né? As empresas estão preocupadas com isso. Uma outra área, né? Gente, me perdi aqui. Você perguntou, você perguntou se era uma tendência. É assim, quando a gente era tudo presencial, sempre foi falado, a gente preenche uma ficha, o candidato preenche uma ficha, né? E ali pede as redes sociais dele, Sociais. para poder Isso. Sim, dar uma desculpa, mas é olhada. porque me deu. Não. Hoje em dia, né, assim, o que é normal, né? A gente tem uma rede social, por exemplo, que é o LinkedIn, né? Ela é uma rede profissional, ok? Uhum. E tanto que quando a gente está trabalhando, por exemplo, né, falando de carreira e trabalhando essa questão de recolocação, um dos pontos que não podem, né, que não pode deixar de ser falado e ter uma atenção é justamente a minha rede social. Então, por exemplo, hoje eu já mando o currículo e eu já coloco o link do meu perfil do LinkedIn, certo? Porque ali não é o LinkedIn não é um currículo só, né? Ele é uma rede para poder para você fazer mostrar, né, a sua marca, né? Você enquanto profissional. Então, hoje as empresas utilizam muito o LinkedIn, além delas estarem lá divulgando as vagas lá, né? Que virou uma tendência, sabe? Então, assim, quem não está lá, quem está buscando uma recolocação, quem está querendo uma outra vaga, está trabalhando, mas querendo uma outra posição, é primordial, é essencial, é urgente ter o seu perfil no LinkedIn atualizado, né? Porque é uma referência quando a gente fala de recrutamento e seleção, quando a gente fala de vagas, as empresas estão lá e estão contratando por lá. Ótimo. Ótimo. Interessante, né? Isso é bem bacana. Tá vendo, ouvinte? Olha, bastante dica aí que a Zuleika está trazendo para nós. Pois é, Zuleika, agora nós vamos conversar um pouquinho. Você já falou aí falou do home office, falou do processo seletivo também, já aproveitou, falou do processo seletivo. E agora é uma curiosidade a respeito do home office, tá? Uhum. Eu queria te perguntar em relação ao líder. Como é que fica essa questão do líder no home office? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Por quê? Porque antes, no presencial, o líder, ele tinha, vamos falar assim, um poder, né? E agora, nós estamos no online. E aí, como é que fica isso? Então, Silmara, isso trouxe, né, o home office, ele trouxe mudança para a empresa, para a equipe e para o líder também, né? Então, da mesma forma que hoje exige de nós, né, outras competências, o líder também é a mesma coisa, porque ele estava acostumado, né? E isso é
isso é cultural, né, no Brasil. Ele estava acostumado a ver a equipe dele lá dentro da empresa, chega 8 horas, né? Marca lá o ponto, sei lá como que ele faz e tal, e cumpre aquela carga horária até 6 horas da tarde, 5 horas, né? Agora, como que eu vou saber, eu líder, né? Como que eu vou saber que a Silmara, que está na minha equipe, né? Que a Sayô, que está na minha equipe, ela está cumprindo aquele horário? O que que houve de mudança, né? Para a cabeça do líder. É muito mais importante, líder, identificar, né, e avaliar a entrega do seu profissional e não o horário que ele está dentro da empresa. Às vezes ele está dentro da empresa, né? Eu até costumo falar, está fazendo cara de paisagem, mas não está fazendo nada, né? E assim, você entendeu? Então, assim, essa mudança porque, né, às vezes o líder está tão envolto lá nas atividades dele, ele acaba nem acompanhando, né? Então, assim, eu acho que uma mudança que trouxe para o líder por exemplo, focar na entrega, né? E não no período que aquela pessoa está ali fazendo, trabalhando, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de trabalhar de manhã, que gosta mais do período da manhã, que gosta mais do período da tarde, mas ele tem uma meta, né? Existe um prazo para ele cumprir aquela meta. Então, o que o líder precisa entender, né? Qual é a qualidade da entrega desse profissional? Ele me entrega no prazo? Então, eu não preciso ficar ali acompanhando aquela pessoa, né? Então, essa é uma mudança na cabeça do líder que eu acho que ela é difícil, né? Mas ela precisa acontecer, porque não tem como a gente garantir que aquela pessoa tá, né, de 8 da manhã às 6 da tarde, cumprindo um horário na frente de um computador, né? Tem empresas aí que a gente lê que, né, aciona, por exemplo, a hora que você abrir o computador, alguém, sabe, avisa, mas isso é uma coisa meio louca, né? Então, hoje, o foco é muito mais na entrega, na qualidade, né? Então, assim, eu te contratei para você me entregar um resultado, né? Então, isso é uma competência, né? Uma mudança que o líder precisa entender e precisa ter, né, desenvolver essa competência, porque daqui para frente é isso que vai ser exigido do líder, né? Essa questão, E se nós E o pensarmos, o profissional, profissional vai entregar o trabalho com muito maior qualidade, eu acho, então, sabe? e eu também concordo. uma outra competência, né, aí já do profissional, que é aquela questão da autogestão, certo? Então, aquele compromisso que ele tem, porque ele sai do ambiente do presencial, né, da empresa, e tem que cumprir aquela entrega, né, tem que fazer aquela entrega, mas dentro de um ambiente que tem a família, né, que vai ter um monte de exigências, né, o filho, a filha, o cachorro e tal, então ele tem que ter foco, né? Então a gente está falando de uma outra competência, né, Pois que é, o Zuleika. profissional precisa E aí, desenvolver. tá. E aí, já pegando o gancho aí, vamos conversar um pouquinho a respeito das competências comportamentais. Me fala uma coisa, essa questão de competência comportamental, isso aí eu já nasci com elas, eu posso trabalhar? Como é que fica isso? Como é que é isso? Pois é. Então, assim, aí a gente vamos falar aí vamos voltar um pouquinho, que é aquela questão das mudanças que as pessoas estão querendo fazer na sua vida profissional, né? Depois não, né? Depois dessa pandemia que muita gente, né, começou a repensar uma série de coisas. O mercado de trabalho, né, com essa quantidade de mudança que está acontecendo, está exigindo do profissional outras competências, certo? É possível desenvolvê-las? Sim. Agora, se eu desenvolver essa competência para atender o mercado, eu, Zuleika, preciso saber se realmente eu quero atender aquela competência. Faz sentido? Por exemplo, para eu trabalhar
vamos supor que eu não consigo, né, ter muito foco, certo? Aham, certo. Para eu poder desenvolver essa competência, ela tem que fazer muito sentido para mim. O local que eu estou trabalhando tem que me dar muito retorno para que eu realmente consiga e queira, né, desenvolver essa competência. Então, acho que é por isso que hoje os profissionais estão buscando, falando muito dessa coisa de mudar de carreira, mudar de empresa, porque eu acho que deu assim um nó, né? Puxa vida, está me exigindo tanto, será que eu quero mesmo isso? Então, eu posso buscar ser mais feliz num local que vai me exigir outros tipos de competência em função do trabalho, das atividades que eu vou exercer lá. Faz sentido, Silmara? Faz todo sentido. Zuleika, então, aí você quer dizer que eu preciso ter um autoconhecimento. Sim. Se não tivesse autoconhecimento, Eu eu vou meio que na onda, né? E aí chega num determinado local, a onda me joga para fora, não é assim que funciona? Eu vou na onda, depois ela me joga. E aí o tombo é muito grande, né? E assim, Você não as consequências. consegue, sem buscar esse autoconhecimento, né? Esse aprendizado, você não consegue sustentar. Você Não. pode sustentar até um determinado Por ponto. um período. Isso. E aí você não consegue sustentar. É como você falou, a questão da gente se humanizar nas redes. Se você realmente não colocar ali a verdade, quem é você no seu dia a dia, você não consegue se sustentar. Não. Então, assim, esse assunto, né, ele é muito amplo, né? muito. Mas, assim, o que eu poderia trazer agora? Agora é um momento, né, que eu vejo, é o momento de você avaliar realmente o que te faz bem, né? Assim, no sentido de carreira, sabe? Muita gente tá se questionando, mas eu preciso trabalhar só para uma empresa? Eu posso prestar serviço para várias empresas? Porque uma outra tendência, né, Silmara, as empresas estão contratando mais por projeto. Então, sabe aquela coisa que a gente ficava muitos anos numa empresa? Isso está meio que caindo, sabe, por terra, porque as empresas estão trabalhando muito essa questão de projeto. Então, as pessoas... E projeto, normalmente, né, a gente tem aí, vamos falar, no máximo 2 anos para poder, né? Eles têm tempo, né, Zuleika, E eles têm um tempo. para terminar. Tem o Então, começo, o isso é uma meio e o outra fim. tendência, é uma outra tendência. Então, e assim, não tem tantas vagas, né? Aquele emprego como a gente estava acostumada, sabe? É. Acostumada, a tendência é que ele mude bastante, né? Hoje, por exemplo, existe muitas empresas contratando temporário, né? Então, assim, antes isso não era uma prática tão comum. Hoje já existe. Então, muita gente está contratando, né? Por exemplo, que o contrato não é de carteira assinada, mas é um contrato de prestação de serviço, né? Por projeto, ou porque existe uma demanda muito alta naquele momento, eu preciso trazer gente que, né, que tenha um determinado conhecimento, então eu contrato por projeto. Ou seja, essa autogestão, né? Isso é uma mudança que a gente precisa acompanhar, precisa entender e precisa saber se realmente é isso que eu quero. Então, acho que é por isso que o momento está exigindo, sabe? E muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas assim, Zuleika, tem muitos anos que eu estou numa empresa. Só que agora, com esse negócio de eu ter ido para o home office, isso me fez pensar numa série de coisas que eu preciso repensar para ser um pouco mais feliz. E uma delas é o meu profissional. Então, tem pessoas que, olha, e não são poucas, não, né? São pessoas... Zuleika, eu vejo isso como oportunidade. Você não acredita que Sim, seja oportunidade? claro que é. As, pe- Às vezes as a pessoa pessoas. sai de uma empresa, né? E a gente acha que, é claro, né? A demissão não é uma coisa legal, Claro, né? né? De Não forma é de nenhuma. forma nenhuma, mas muitas vezes é um momento para, uma oportunidade Oportunidade.
para você repensar sua carreira. Eu sempre tive um sonho, por exemplo, né, de prestar um serviço em função do conhecimento que eu tenho, porque aí eu vou poder escolher a empresa, né, que eu vou prestar esse serviço. Então, de repente, essa demissão veio e é hora de você planejar isso, né? Planejar isso de uma forma mais assertiva. Então, isso é mudança de carreira, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam, não é um papo assim que a gente está vendo na mídia, não é isso, sabe? As pessoas realmente estão repensando suas carreiras, realmente estão pensando o que é qualidade de vida e como que eu posso alinhar isso, né, para ser mais feliz, né? Porque a vida né, mostrou para a gente que é curta, né? Muito Que é curta. invisível, Isso. que é imprevisível. Não, é curta no sentido assim. Não vamos seguir uma decisão, não. A gente fazia muitos planejamentos, se planejava a longo prazo. Longo prazo. Eu lembro, gente, às vezes assim, o que você quer ser daqui a 5 anos? A gente não sabe. Sim. Então, a gente fazer sim o planejamento, tanto a gente como profissional, mas empresa, mas um planejamento que dentro dele tenha essas situações com os imprevistos, a nova forma de ver algo na empresa, né, no trabalho, como carreira. Então, a gente tem que aprender com tudo isso que está acontecendo. E aí, Zuleika, é sério. No próximo bloco, nós já vamos dar um intervalinho aqui agora. Você, né, iniciou mais um bate-papo sobre a recolocação, a avaliação da carreira. A gente vai falar no segundo bloco, tá? Então, fiquem com a gente aí, que a Zuleika vai voltar com a gente para poder falar sobre avaliação de carreira, tá? Olá, ouvintes! Agora, nesse segundo bloco, nós vamos conversar com a Zuleika a respeito, realmente, né, Zuleika, do assunto recolocação profissional em tempos de pandemia. Zuleika, eu li uma pesquisa no Valor Econômico, tá? E eu gostaria de que você fizesse alguma... Eu não sei, eu te mandei essa pesquisa, né? Você também leu essa pesquisa aí. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações, tá? A respeito dessa pesquisa. Eu penso que isso é interessante. Sabe por quê, Zuleika? Dessa pesquisa, o que eu queria conversar com você a respeito disso? Por que eu estou te pedindo muito para falar dela? Porque, às vezes, as pessoas estão passando por essa mesma situação e uma fala sua pode ajudá-las, tá? E eu queria também saber, a respeito dessa pesquisa, se essas informações procedem, tá ok? Então, Silmara, eu vi essa pesquisa, né, que foi feita até por uma empresa, né, de recrutamento, né? E ela fez essa pesquisa, acho que até fevereiro desse ano, né? Em função até disso que a gente falou no outro bloco, né? Que é essa mudança que as pessoas estão querendo fazer na carreira, né? Eu achei legal, interessante essa pesquisa, porque ela foi bem pontual, né? Então, ela mostra aqui para gente que a grande maioria, né, dessas pessoas, elas querem, por exemplo, acho que foi o maior percentual, né, trabalhar em uma empresa de outra área. Ou seja, né, ela trabalha, né, num determinado segmento, né, e aí ela quer experimentar outros segmentos, né? Então, isso é importante até para poder abrir um pouco mais o leque, né, de opções, de aprendizado para o profissional. Então, assim, isso é natural, né? Então, assim, se você está pensando que, puxa vida, eu estou querendo uma outra área, por exemplo, mas será que todo mundo, né? Será que isso é normal? Depois de tanto tempo dentro de uma empresa, é normal eu querer sair, né? Assim, ou
será que essa mudança é possível? Né? Aquele medo que a gente acho que é normal quando a gente pensa em mudança. Ele só não pode ser maior, né? Não nos deixar agir, né? E essa pesquisa, né, ela mostra nesses 3 primeiros índices aqui, eu estou até com ela aqui aberta, que foram os que mais teve um percentual maior, que é trabalhar em uma empresa de outra área, sentir o desafio de trabalhar em outra companhia, falta de oportunidade de crescimento atual, ou seja, muitas pessoas começaram a perceber, né, eu acho que até em função de ter vindo para o home office, que a ficha caiu, né, muitas empresas não conseguiram lidar com essa situação e acabou sobrecarregando muito né, o funcionário e tal, e ele começou a questionar se realmente aquilo ali, né, estava certo ou não. Então, assim, o que eu tenho, né, para falar em relação a isso? Se você está percebendo que isso está começando a te incomodar, independente do motivo, Zuleika, eu quero ir para outra área, eu atuo em RH há 10 anos, mas eu descobri agora na pandemia que eu não quero mais atuar em RH, cansei. E eu sempre tive vontade de atuar com marketing. É possível, né, eu fazer essa transição? É possível. Só que ela não vai ser feita da noite para o dia. Né? Tem que ter um planejamento. Né? Zuleika, só uma pergunta antes de você concluir aí. Porque o que eu via muito acontecer, vamos falar assim, antes da pandemia. Às vezes eu estava no lugar errado e com isso eu não conseguia produzir. Não é isso? Eu estou errada. Também acontece. De pensar dessa forma. Né? Estou no lugar errado. Assim, é claro que 100% feliz, né? Não existe não existe. 100% maravilhosa, né? Mas se a missão daquela empresa, né? Eu compartilho daquela missão, além disso, né? Ela está alinhada com o meu propósito e os valores dessa empresa também estão alinhados aos meus valores, essa relação, né, tem uma grande possibilidade de ser uma relação duradoura, né? Que é uma via de mão dupla. Dupla, isso. Não tem jeito, né? Então, assim, essas pessoas, né, que hoje, né, percebem que estão no lugar errado, é possível, sim, fazer essa transição. Ela pode, não dá para eu poder, às vezes, de repente, ela pode demorar um pouquinho em função até do que essa outra área que eu quero atuar, ou outra empresa que eu quero atuar, ela vai exigir mais de mim. Então, essa transição precisa ser pensada, planejada. Quando eu falo planejamento, não é aquela coisa, meu Deus do céu, né? Eu vou demorar anos. Não, é um caminho que você vai começar a trilhar para você conseguir chegar lá de uma forma assertiva, né? No sentido de o que essa empresa vai exigir de mim que eu não tenho nesse momento, por exemplo, um conhecimento técnico, né? O que eu preciso investir, né, em desenvolvimento de competência. Eu conheço alguém nessa empresa que poderia me explicar um pouquinho de como que funciona, porque às vezes, de repente, eu tenho uma visão de determinada empresa que não é a realidade, né? Então, conversar com um profissional dessa empresa é interessante? Conversar com um profissional dessa área que eu estou querendo ir, né, migrar, né, fazer essa transição, ela também é importante. Às vezes, de repente, eu estou dentro da empresa, numa área errada, num setor errado. E eu, às vezes, posso ir para dentro da empresa mesmo. Eu não preciso sair. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, né, essa transição dentro da empresa mesmo. Porque, assim, o que a empresa quer, né? Ter a pessoa certa no lugar certo. Certo. Né? Isso é o melhor dos mundos. Então, se a empresa que eu estou hoje me permite pensar, né, e começar a trabalhar para ir para esse outro lugar,
Joia, então eu também preciso me planejar. Se eu não tenho a possibilidade, que eu vejo que a empresa não vai me dar essa possibilidade, então tem que começar a pensar em outro lugar. Começar a pensar em outro lugar é o sair mesmo da É o empresa. sair, né? A gente conversou no Só não intervalo. posso, eu só Pode não, falar. eu só não posso fazer isso, Silmara, da noite para o dia. Tipo, Isso. eu tenho visto muito profissional fazendo o seguinte, né? Levantei hoje, fui trabalhar, já estou aguentando, né, bastante meu chefe, mas ainda não estou trabalhando para poder mudar para outra empresa, e acontece alguma coisa pequenininha e aquilo é a gota que faltava, né? Então eu vou lá para o RH, já peço desligamento e depois no outro dia, né? Eu tô Cai a falando, ficha. não estou inventando, né? Eu tô falando que É isso que eu é ia real, que né? eu ia te colocar, que a gente conversou isso no intervalo, e eu te contei um caso de um primo meu que aconteceu isso, né, Zuleika? Eu também entendi. 28 anos de trabalho, resolveu da noite para o dia que não estava querendo ir. E aí, sem um planejamento, sem nada, resolveu sair da empresa. E aí? É isso que você está falando aí agora, né? Pois é, aí aconteceu, né? Então, assim, vem o baque, né? A família fica, meu Deus, né? Como que uma pessoa, como que você fez isso, né? Então, acho que além de toda a pressão que, né, dessa pessoa mesmo, e da família também, e dos grupos, né, que ele participa e tal, é, é possível pensar, né, nisso antes de acontecer, sabe? Eu estou percebendo que está faltando muito pouco para eu tomar uma atitude dessa, né? Então, Isso. assim, busque Eu, ajuda nesse você sentido, pontuando sabe? isso, eu acredito porque muitas das coisas, em qualquer tipo de relacionamento, não é de um dia para o outro. Já vem Uhum. um desgaste aí, sabe? Eu assim, quando eu tenho contato com alguns funcionários de empresas, então não estão satisfeitos, mas aí não fez a escolha ainda, não toma atitude, né? Se não está feliz ali, não gosta, tem que se preparar realmente para poder sair para o mercado, para outra área ou para outra empresa, mas quando acontece isso, mas já está tendo um desgaste anterior. Sim, né? O Então, eu desgaste acho que consegue sim, dar uma parada e pensar, ó, já estou com esse processo, não está sim. legal, vou me preparar para sair, para não Pois acontecer isso de uma vez, assim, 28 então anos, assim, né? qual que é a minha sugestão, né? Tá percebendo que, né, que o gato tá subindo no telhado, né? Vamos falar assim, para tomar uma decisão tão drástica assim, para, né? Conversa com pessoas que você tem confiança, né? Busca informação, pensa em outras possibilidades, que às vezes a gente fica dentro de uma empresa e a gente começa a achar que não existe vida lá fora, sabe? Então, assim, acaba empurrando, né? Vai empurrando até que chega um momento desse e acaba fazendo alguma coisa que depois, né, pode até se arrepender. Então, busque ajuda, né, para poder fazer essa transição, que ela vai ser muito melhor você fazer dessa forma, né, do que esperar chegar numa situação que não tem volta, né? Porque Correto. uma vez que você, né, já está disponível no mercado, não é que isso não seja impossível, mas quando você está numa empresa para fazer, né, essa mudança para outra, fica mais fácil do que quando você, né, tá fora assim do mercado, sabe? É mais difícil, né? Quando eu tô trabalhando, né, e assim, o próprio network, as próprias Ah, pessoas, né, que estão trabalhando comigo, isso ajuda nesse processo de transição, sabe? Então, se você está passando por isso, tipo, né, não estou aguentando mais, busque ajuda para poder fazer esse processo de forma planejada, sabe? É o mais importante nesse momento.
Ok, Zuleika. Zuleika, a gente está chegando ao fim. E aí, a gente queria só pontuar, tá? A nossa aqui um pouquinho mais sobre a questão da recolocação mesmo, o assunto Uhum. principal. Então, o que que a gente queria nessa aí? Que a Zuleika desse alguma dica, ou que você pontuasse algo que você pense que é interessante para a pessoa, para ver a questão da recolocação, o que que seria interessante, o que que eu Um tenho que pensar, igual você processo que falou, você, né, isso, nos falasse, por exemplo, você deve ter feito, está fazendo vários atendimentos em relação a isso. Então, Sim, assim, quais são as dicas, como que você conversa com o seu cliente para ele poder dar esses primeiros passos aí para essa recolocação no mercado? sim. Então, assim, independente se eu estou, né, se eu não estou trabalhando, né, ou se eu estou e quero mudar de empresa, né, 4 coisas que são importantes. Primeira coisa é rever o currículo, certo? uhum, E aí, assim, tem pessoas que até faço também, né? Ajudo também o cliente a reformular o currículo. E uma coisa que eu acho que é importante é pensar na sua trajetória profissional para colocar isso no currículo. Né? Às vezes a gente omite alguma informação que é importante para uma vaga que eu pretendo, sabe? Então, assim, currículo, ele precisa estar alinhado, né? Vocês querem esses detalhes, né? Isso, Silmar e Vilma. isso. Então, assim, é um currículo, né? Que não precisa ser um currículo enorme, mas que ele seja objetivo e que ele mostre realmente a, a, a sua competência, né? Técnica, a sua competência comportamental, através até de, assim, né? A sua atividade e os resultados que você obteve com aquela atividade, com a sua dedicação, né, com a forma como você entregou o trabalho. Né? Então, o primeiro passo é o currículo. Tá, Zuleika, só um minutinho. Você falou aí que é questão de não omitir no Uhum. currículo. O que seria esse não omitir? Assim, ó, vamos supor que eu sou uma profissional com 26 anos. Vou dar o meu exemplo, ok? Meu primeiro emprego não tinha nada a ver com a área de RH, certo? E eu estou Ah, certo. buscando atuar na área de RH. Para que eu vou encher meu currículo falando de uma experiência profissional que não, porque eu sou uma pessoa já, né, com muita bagagem, já passei por muitas empresas. Então, assim, eu não preciso ficar lotando o meu currículo. Eu não vou omitir que eu não trabalhei naquele lugar, mas eu não preciso ficar colocando isso Colocando. no currículo, sabe? Então, por exemplo, um estágio que eu fiz há 25 anos atrás, a não ser que ele tenha toda a relação com a área que você atua. Ok, ok. Certo? Então, é nesse Uhum. sentido. Ele precisa ser objetivo. É uma coisa que é importante, né? Não, gente, eu falo isso muito. Não coloca no seu currículo seus dados pessoais, endereço. Isso é uma questão de segurança, ok? Eu acho que isso é importante. Colocar o seu objetivo. O objetivo vai depender da vaga que você está se cadastrando. Ele precisa ter palavras-chave. Ele precisa, né? O ideal seria que fosse umas 2 páginas só, né? Porque assim, ele é a porta, ele vai chamar a atenção do recrutador. Né? Então, por isso que ele tem que Ok. ter lá no início, né, o seu objetivo e as principais qualificações que você tem, sabe? Para fazer com que o recrutador realmente queira te conhecer. Isso quando eu entrego um currículo por e-mail e tal. Quando eu vou cadastrar esse currículo em algum site de vaga, eu preciso pensar nas palavras-chave daquela vaga, porque é tudo feito por robô, né, gente? Então, o recrutador, ele vai lá e coloca assim, eu
quero que esse software traga para mim os currículos que estão escritos lá. Recursos humanos, vou dar esse exemplo de recursos humanos. Recrutamento e seleção, então isso são palavras-chave da área, ok? Então eu tenho que pensar nisso na hora de estar cadastrando meu currículo nesses sites de vagas. A mesma coisa, aí uma coisa é o currículo, outra coisa é a rede social LinkedIn, né? Que eu preciso estar atento, eu já até falei isso antes, né? Eu preciso estar atento, preciso mantê-lo bem atualizado, porque hoje os recrutadores estão buscando por lá. Além disso, tem outros sites de vagas, né? Tem o vagas.com, por exemplo, e uma série de outros sites que eu preciso também cadastrar. Antes de fazer o currículo, eu também tenho que definir qual empresa que eu quero, né? Eu costumo perguntar isso, mas qual é a sua empresa? Quais empresas você gostaria de trabalhar? As pessoas, qualquer uma. Não, né? Porque senão vai repetir tudo de novo. Outra vez. Sabe? Isso. Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, né, é pensar mesmo. Mas já que eu estou agora nessa busca, qual a empresa que eu quero? Porque senão você fica panfletando seu currículo, sabe? Isso é péssimo, né? Então, assim, tem que ser de uma forma mais assertiva, né? Mais objetiva, com foco. Então, escolha o que você gostaria de trabalhar. Diga, Silmara. Você falou assim, eu tenho que escolher a empresa que eu quero trabalhar. Mas agora, nesse momento de pandemia, as pessoas não estão podendo muito estar fazendo essa escolha. Estou certa ou você acha que isso também vale para esse momento? Isso vai depender. Olha, aí é complicado a gente falar, porque vai depender muito, né? Assim, até da etapa profissional que você está, né? No sentido assim, olha, Zuleika, eu tenho 20 anos de experiência, minha última atuação foi como gerente e eu quero uma posição de gerente. Entendi. Ok. Porque, assim, se a gente for pensar, né, que o momento, e realmente eu concordo com você, né, a gente está passando por um momento com poucas oportunidades. Isso. Mas não adianta nada sair como um louco nesse momento. Pois é. Né? Isso. Entrar para uma empresa que não vai, que você sabe que não vai, né, talvez ser feliz. A gente está falando tanto disso, né? E aí acaba caindo aquilo lá atrás. Naquilo que a gente já conversou, né? Então, assim, pensar mesmo. Às vezes, de repente, eu chego até nesse momento, a gente já falou sobre isso, que eu vou repensar minha carreira, né? Às vezes eu vou até empreender, sei, de repente eu posso empreender, isso é uma mudança de carreira também, né? Porque vai depender da idade, vai depender do que o mercado está oferecendo, mas é importante que você pense, né? Repense nesse seu objetivo profissional. Uma vez que eu repensei, eu quero voltar para o mercado, eu quero atuar numa empresa, então aí eu vou começar. Aí o primeiro passo é montar o meu currículo, né, direcionado para isso, estar atento às vagas que são oferecidas, ativar as pessoas da minha rede, né, isso é muito importante, porque uma pessoa que já trabalhou comigo, com certeza, ela vai me indicar para uma empresa, né? Porque ela me conhece, ela sabe do meu perfil profissional. Então, mas ela não sabe que eu estou buscando emprego. Então, ela precisa saber e você precisa divulgar, né? Então, o network é muito importante nesse momento, ok? E buscar emprego dá trabalho, né, Silmara? Então, eu tenho que me planejar assim, eu acordo de manhã, hoje eu vou entrar no site tal, vou buscar as vagas tais, né? Então, assim, tem que ter planejamento para buscar emprego também, porque é um trabalho diário. Gente, o programa está chegando ao fim. Ai, que pena, muita coisa. Nós vamos ter que ter um programa com a Zuleika, tá, Sil?
Vamos ter que chamar a Zuleika para um novo Eu volto bate-papo. de novo. Vai Um ser prazer. ótimo. Vai ser Zuleika, ótimo, muito Zuleika. obrigada, tá? Você trouxe aí um tema da atualidade mesmo, que a gente, né, a gente trouxe para poder ajudar aí os nossos ouvintes, né? Os nossos seguidores também, que esse material vai ser divulgado também no Instagram, tá? Vocês podem acompanhar a gente, seguir lá no Instagram, lugardefala.sentaquifala, pelo canal do YouTube também, que é Lugar de Fala com Sayô e Sil, né? E aqui na Rádio Empreendedor Extraordinário, toda segunda-feira às 19 horas. Ó, Zuleika, muito obrigada, tá? Né, Sil, a gente, assim, nós ficamos muito felizes, né, com você ter aceito o convite para estar aqui com a gente, trazendo esse conteúdo aí para ajudar, né, várias pessoas aí nessa questão da recolocação no mercado. E você gostaria de deixar as considerações finais, onde a gente te encontra nas suas redes, Zuleika? Sim, assim, eu só quero reforçar, né, que buscar, né, uma nova colocação é um trabalho também, né? Então, assim, por mais que às vezes tem hora que a gente fica, puxa vida, agora cansei, né? Dá um tempo e retoma, né? Porque dá trabalho mesmo. Mas não desista, né? Claro que hoje o período para você se recolocar, ele é um pouco maior do que antes da pandemia. Então, tenha paciência e persistência nisso, né? E pense também em outras possibilidades, por que não? Até você encontrar esse emprego dos sonhos, existem outras possibilidades, né? Então, pense nelas também, tá? Vou deixar, então, meu Instagram, né? Que é Zuleika Melo, DHO, né? Que é de Desenvolvimento Humano e Organizacional. Lá eu também coloco bastante coisa interessante sobre esse tema. Nas redes sociais é Zuleika Melo DHO, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, e também tem o meu perfil lá no LinkedIn, que é Zuleika Melo. Então, eu espero todo mundo lá. Ótimo. Muito obrigada, viu? Eu adoro falar sobre esse tema. Ele é importante, se precisarem, pode me chamar de novo que eu volto. Ai, que bom. Ótimo, Zuleika, a gente agradece muito mesmo, viu? Imagina. E aproveitando, agradecendo a Zuleika, eu gostaria também, né, Sayô, de agradecer os nossos patrocinadores, os apoiadores e os parceiros. E se você também quiser trabalhar com a gente, vai ser um prazer enorme. Procura a gente lá nas redes sociais, que tem nossos contatos, entra lá, faz contato, que a gente vai gostar muito mesmo, ok? Isso aí. Mais alguma coisa, Sayô? Não. Vamos dar aí uma boa noite aí, né, para os nossos ouvintes. E na próxima segunda, às 19 horas, estaremos aqui na Rádio Empreendedor Extraordinário com o nosso programa Lugar de Fala, com a Sayô e com a Sil, porque aqui é o seu, é o nosso programa de fala. Um abraço, Tchau, boa noite. Tchau, até gente. segunda. Obrigada.